Você sabe o que são os famosos FIIs ou fundos imobiliários? Já ficou bem seguro na hora de fazer as análises de fundos imobiliários? Se você respondeu que sim, então esse vídeo é ideal para você. Olá, eu sou o Bruno Kataoka, invisto na Bolsa de Valores desde 2005 e acredito que com as informações e atitudes certas, toda sardinha pode se tornar um verdadeiro tubarão na Bolsa de Valores. Primeiro vamos definir algumas coisas aqui, tá? O que são fundos imobiliários? Bom, então os fundos imobiliários, ou simplesmente FIIs, funcionam como qualquer fundo de investimento, ou seja, uma grande gestora elabora um plano de investimento, nesse caso em imóveis ou investimentos em relação com imóveis, divulga, junta o dinheiro de vários investidores, pegando um pouquinho de cada um, junta um monte bem grande e com esse caixa ele vai lá e executa o seu plano de investimento em imóveis. E por esse serviço, o gestor, que é o cabeça de toda essa operação, cobra uma taxa de administração dos cotistas, tá? Que são os investidores. E a principal vantagem dos FIIs, na minha opinião, é que todos os meses você recebe dividendos como se fossem aluguéis mesmos, tá? Dos imóveis em que o fundo investe. Agora, nem todos os fundos conseguem fazer um bom trabalho e dar o retorno esperado para os cotistas, para os investidores, tá? E se o investimento for mal feito, isso vai resultar em prejuízos tanto para o gestor quanto para o pequeno investidor. E se o setor que o FII investe estiver ruim das pernas, isso também vai ser ruim. Mas você pode ficar tranquilo, porque nesse vídeo eu vou mostrar para você tudo que eu faço para analisar um fundo imobiliário e descobrir se ele tem chances de prosperar e dar o retorno que você deseja. Então, se você gostou do assunto, já clica no joinha aqui embaixo, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal aqui do lado ou aqui abaixo para receber as próximas novidades sempre em primeira mão. Então, para começar, existem basicamente 4 tipos de fundos imobiliários ou simplesmente FIIs, tá? Que são os de tijolos, que são os fundos que investem em imóveis físicos como salas comerciais, galpões logísticos, shoppings, lajes corporativas, etc. Em segundo, você tem os fundos de papel, que são aqueles fundos que investem em papéis de renda fixa que tem relação com o mercado imobiliário, como os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, letras de crédito imobiliário, que são os LCI, e as letras hipotecárias, que são os LHs. Em terceiro, você tem os fundos mistos, que investem tanto em imóveis físicos quanto em papéis, e em quarto, os fundos de fundos, que são os gestores que pegam seu dinheiro e diversificam em diferentes fundos imobiliários que existem na Bolsa de Valores, tá? Aqui é onde você terceiriza praticamente tudo, tá bom? Então, para cada tipo de fundo, você deve observar características diferentes, tá? Mas eu vou passar para você aqui agora algumas características gerais mais comuns entre esses 4 tipos para você fazer pelo menos uma seleção inicial e, lógico, descartar aqueles fundos imobiliários que você vê que não valem a pena. Então, a primeira característica é o público-alvo, que deve ser ou público geral ou investidor qualificado, tá? Do fundo de investimento. O investidor qualificado é aquele que possui mais de R$1 milhão investido. Daí, em tese, vão existir fundos melhores para se investir, mas existem bons fundos para o público geral que estão performando muito bem. Esse é o primeiro ponto que você tem que analisar. Lógico, você vai focar nos fundos que são focados para a pessoa física, tá? O segundo ponto que você tem que analisar é o administrador do fundo. Então, é muito importante que o gestor do fundo imobiliário saiba o que está fazendo. E é preciso saber se a taxa de administração também é justa, se o caixa do fundo imobiliário está sendo bem administrado e principalmente se ele está entregando resultados para os seus cotistas, tá? E também é bom ver se os dividendos estão sendo pagos mensalmente e se a taxa de vacância está baixa, por exemplo. Então, só pelo nome do fundo imobiliário você já consegue identificar quem que é o gestor e já ter uma noção da qualidade da sua administração, tá? E já fica esperto que existem gestores que cobram caro e simplesmente não entregam resultados, tá? Fica longe desse tipo de gestor. E atualmente, só para você saber, os principais gestores de fundos imobiliários que a gente tem aí na Bolsa de Valores são o Banco Ouro Invest, o BTG Pactual, Coin Valores, Credit Suisse Hedging Grifo, é a mesma coisa, Oliveira Trust, Rio Bravo Investimentos, Votorantim Asset Management e XP Investimentos. Tem também o Vinci, um administrador muito bom, na minha opinião. Outra característica que você tem que analisar é o último dividend yield e o histórico do dividend yield, tá? Que nada mais é que o resultado da divisão dos dividendos distribuídos por cota pelo valor mais atual da cota. E o ideal é que o dividend yield se mantenha o mais consistente possível e de preferência com uma tendência de alta, tá? Sem muitas oscilações aí. Afinal, quanto mais consistente for o dividend yield, a distribuição de dividendos,
mais previsível vai ser o pagamento de dividendos para você. Agora, se você observar que tem muita oscilação, talvez o gestor não esteja conseguindo administrar bem os seus inquilinos e esteja fazendo péssimos negócios. Por isso que é muito importante você também analisar o histórico do dividend yield. Outro ponto importante que você tem que analisar é observar se o fundo está com renda média garantida, que é o RMG. Isso porque alguns fundos imobiliários apresentam um dividend yield alto e consistente, tá? E nessas horas você desconfia, tá? Porque nesses casos geralmente se tratam de fundos imobiliários com renda média garantida, que é quando o gestor, para poder atrair mais investidores de início, propõe pagar uma quantidade maior de dividendos mensais até a conclusão desse plano de investimento, como por exemplo a conclusão de uma obra, tá? Daí depois que acabar esse período de RMG, os dividendos vão começar a ser distribuídos conforme o pagamento dos aluguéis for caindo, tá? Então toma muito cuidado porque não existe milagre. Se o gestor for realmente bom e o setor que ele investe estiver realmente em alta, então provavelmente ele vai conseguir manter um pagamento consistente e alto de dividendos, tá? Mas se o gestor for ruim ou o setor estiver muito fraco, com certeza esses pagamentos vão cair bastante depois que as obras forem concluídas. Então analisa com cuidado o FII antes de entrar. Não fica entrando só porque tem um dividend yield alto e consistente. Observa antes se eles estão em período de renda média garantida. Outro ponto que você também tem que analisar é o patrimônio por cota, tá? Porque assim você sabe qual seria o valor mínimo por cota desse fundo. Ou seja, você estaria aí na verdade calculando o valor de todos os imóveis juntos que o fundo possui e dividindo pela quantidade de cotas desse fundo. Então olha só, por exemplo, se o valor patrimonial por cota deu R$10 e o valor da cota desse FII está sendo negociado em R$9 na Bolsa de Valores, então você consegue ver que o valor da cota está teoricamente baixo, porque não reflete nem mesmo o valor dos imóveis desse fundo. Então nesse caso seria uma oportunidade interessante de compra. E aqui você já pode aproveitar para analisar o próximo ponto, que é justamente o tamanho do patrimônio do fundo. Quanto maior for o patrimônio do fundo, maior tem que ser a quantidade de imóveis que ele administra. E isso é um bom sinal, porque quanto mais imóveis o fundo administra, lógico, bem administrado, menor o seu risco. E geralmente, os fundos que possuem mais imóveis são também os com maior histórico, o que também acaba sendo muito importante na hora de se analisar o fundo. Eu, pelo menos particularmente, eu gosto dos fundos que têm maior histórico, pois assim dá para você analisar o trabalho feito pelos gestores e a sua evolução, mesmo em tempos de crise, tá? Inclusive, isso já tem a ver com outro aspecto, né? Com o próximo aspecto que a gente vai ser falado, que precisa ser analisado no fundo imobiliário, que é a quantidade de imóveis que o fundo investe, tá? Por exemplo, um imóvel só em uma única localização, tá? É muito arriscado. É ideal que ele tenha mais imóveis, logicamente, diferentes bairros, localizações, porque diferente de uma empresa da Bolsa de Valores, um fundo não tem muito para onde correr se a localização for ruim. Agora, se forem vários imóveis, daí os que estão melhores localizados podem levantar o fundo e até mesmo compensar os que estão em localização ruim, né? Então, nesse caso, podemos até aceitar um inquilino por imóvel, pois o fundo estará diversificado pela quantidade de imóveis e inquilinos em diferentes regiões, que inclusive já é o próximo item que você deve analisar, que é a quantidade de inquilinos, tá? Aqui vale o mesmo raciocínio do item anterior. Quanto mais inquilinos o fundo tiver, mais diversificado e seguro vai ser esse fundo, tá? Porque se alguns inquilinos encerram o contrato, vão ter outros que vão garantir. E inclusive um outro ponto importante é a localização dos imóveis. Não dá para mudar ou vender o imóvel de uma hora para outra, então ele tem que estar bem localizado, tem que ser uma coisa bem planejada. Ou seja, deve ter muita procura por esse imóvel na localização que ele se encontra, tá? Agora, se a localização não for boa, então não vai ter procura, e sem procura não tem inquilino e nem receita. Então é preciso que você saiba analisar esse requisito. Por exemplo, a procura por galpão de logística no sudeste do Brasil é bem maior que no resto do país. E sendo mais específico ainda, quanto mais próximo de São Paulo e Rio de Janeiro, maior a procura. Inclusive, isso tem a ver com o próximo ponto também a ser analisado, que é o nível de vacância atual, tá? Porque simplesmente sem inquilinos não tem aluguel, e sem aluguel não tem dividendos para você. Então a vacância deve ser muito baixa, ela pode existir, e geralmente ela existe, só que ela tem que ser baixa. E o ideal é você observar o histórico da vacância desse fundo para ver se ele está em linha com o que é normal para o fundo imobiliário. Porque às vezes você olha e pensa que a vacância está muito alta, tá? Mas quando você olha o histórico, você vê que essa vacância varia mais ou menos nessa faixa para esse fundo imobiliário. Então, nesse caso, menos mal,
normal, né? É algo normal para esse fundo, tá? E quase finalizando aqui, é importante observar algo que pode realmente fazer você perder dinheiro se estiver ausente ou for um índice muito baixo. E aqui eu tô falando do número de negócios por mês para esse fundo imobiliário, tá? Uma das grandes vantagens dos fundos imobiliários é justamente a facilidade em se comprar ou vender um fundo imobiliário, uma cota, até um imóvel em último caso, tá? É muito mais fácil você vender uma cota de fundo imobiliário do que um imóvel físico, tá bom? Porém, como os fundos imobiliários ainda são um tipo de investimento meio que novo aqui no Brasil, não existem muitos investidores colocando seu dinheiro em fundos imobiliários. Isso acaba afetando a liquidez de alguns fundos imobiliários, ou seja, a facilidade de negociação. Então é muito importante que você observe a quantidade de negócios diários médios para investir somente nos FIIs que tem a maior liquidez possível, porque quando você precisa vender, pelo menos você sabe que são grandes as chances de ter alguém para comprar de você e de preferência pelo valor que você desejar ali, né? Agora, se a liquidez for baixa, talvez você só consiga vender por um preço muito baixo e às vezes não consegue nem se livrar de todas as cotas que você tem, dependendo de quantas cotas você tiver. Então fica bem de olho nesse número, tá? E por fim, é legal saber também qual que é a data de vencimento dos contratos dos inquilinos, tá? Geralmente os contratos duram 3 anos aí, tá? Isso geralmente em média. Mas a gente tem também os contratos atípicos que duram mais de 10 anos ou 10 anos aí, tá? E aqui no caso, quanto mais longos os contratos, melhor acaba sendo, porque isso acaba diminuindo o estresse nos anos que os contratos devem ser renovados e também melhora a consistência dos dividendos, né? E é interessante que o gestor também procure antecipar com o inquilino a renovação do contrato e comunique isso aos cotistas para poder tranquilizar a gente, né? Então veja que o papel do gestor nos fundos imobiliários é muito importante. Olha quanta coisa que ele tem que prestar atenção e lidar para conseguir ter algum tipo de resultado, tá? E vale dizer que eu comecei a investir em fundos imobiliários somente em 2018, apesar de estar desde 2005 na renda variável. Então o que eu compartilho com você aqui é o que eu tenho aprendido sobre os fundos imobiliários nesses últimos 2 anos, tá? Que eu tenho estudado intensamente para conseguir aprender a ganhar dinheiro nesse mercado. E a minha opinião depois desses 2 anos aí de investimento em fundos imobiliários é de que sim, eu acho que é um investimento muito bom, acho que no geral vale a pena para a gente conseguir diversificar o nosso investimento em renda variável, tá? Mas é preciso ficar esperto porque tem muita furada nesse mundo dos fundos imobiliários, tá? E por ser um mercado novo aqui no Brasil, eu sinto assim que falta um amadurecimento desse mercado para a gente ter aquela segurança de investir uma grande quantidade de dinheiro, tá? Pelo menos isso falando por mim, tá? Mas assim, logicamente existem os fundos imobiliários que já estão aí faz tempo no mercado, que são bons e que produzem retornos bem interessantes para nós investidores. Mas o que eu gosto mesmo de investir pesado, são as ações, tá? São as ações da Bolsa de Valores, mesmo elas tendo essa imagem de serem investimentos mais arriscados que fundos imobiliários. Mas na prática, acredito serem investimentos muito mais seguros e mais rentáveis que os fundos imobiliários, inclusive, tá? Afinal, além de ser um mercado muito mais maduro que os fundos imobiliários, você tem o dinheiro dos gringos, né? Entrando aqui, que acaba gerando mais riqueza e liquidez para nós, pequenos investidores aqui da Bolsa de Valores brasileira. Então, se você está pensando em começar a investir em renda variável, já coloca aí nos seus planos aprender a investir em ações, tá? Porque eu tenho certeza que na bolsa você terá excelentes resultados se você fizer a coisa certa. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo que já vai me ajudar bastante e eu até já te agradeço por isso. E também, se você não é inscrito, se inscreve aqui do lado ou aqui abaixo do vídeo, ativando as notificações sempre para conseguir receber as próximas novidades em primeira mão. E também comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e deixa suas dúvidas aí pra gente responder para você. Beleza? E caso você esteja interessado em informações mais avançadas, então clique no link da descrição aqui abaixo, tá, do vídeo e baixe agora mesmo o seu e-book totalmente grátis e assista a videoaula bônus que eu preparei com você com todo cuidado até o final. Porque lá você vai descobrir a maneira mais simples de comprar ações de boas empresas a preços descontados e ter um alto retorno nos próximos anos aí. Beleza? Então hoje eu vou ficando por aqui e a gente se fala numa próxima. Um grande abraço, fui!